Deus possa te abençoar. Vamos receber por ir na prova do Senhor Jesus. Meu Deus, graça e paz para a tua vida. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. Abaixa só um pouquinho, Tony, por favor. Só baixar o som. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 5. Aleluia. Do 1 até o 9, nós vamos ler. João 5, do 1 ao 9. Glórias a Deus. Vem, todos acharam? Santo é o nome. Diz assim: é o paralítico de Betesda. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ser curado? E respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado e tomou a sua esteira e pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Amém? Até aqui vamos orar mais uma vez. Senhor, pedimos que o Senhor fale conosco, Deus. Essa é a tua palavra, que nós cremos, que nós confiamos em Ti, confiamos no Teu poder, confiamos na Tua graça, na Tua misericórdia. Fala conosco, usa a minha vida como Tu quiseres, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. O pastor me pediu para mensagem, isso foi anteontem, eu só li a mensagem ontem, mas eu confesso que eu já estava com esse texto já no meu coração há alguns dias, né? E o Espírito, eu acho, não tenho certeza que ele testifica, no momento que Deus começa a falar com a gente de uma certa maneira, às vezes o pastor chama, ou a gente fala, é usado para falar com alguém, e a palavra de Deus ela é liberada, ela é manifestada de alguma forma, porque se ele semeou no teu coração um texto, uma palavra, uma mensagem, é porque Ele quer que você fale e conte para alguém. Espalhe o reino de Deus, a palavra de Deus. E nesse momento, mais do que oportuno, vem esse texto de João capítulo 5, que fala de um enfermo, que fala de enfermos. A palavra de Deus diz aqui que havia lá em Jerusalém, quando Jesus subiu à festa, um tanque chamado Betesda. Eu pesquisando um pouquinho, Betesda ele significa casa de misericórdia. E Jesus, naqueles dias, se manifestando com a sua misericórdia, com a sua graça, como Ele se manifesta até hoje entre nós, trazendo cura e libertação para aquele povo e mostrando que o reino de Deus era chegado naqueles dias. E nesse momento, a Bíblia diz, alguns eu vou tentar ser bem direto hoje, o texto ele nos chama a atenção para algumas situações. Você já conhece a passagem, o homem era paralítico há 38 anos, foi curado, Jesus falou com ele, a gente acabou de ler, e eu queria meditar algumas coisas que o texto me chama a atenção para aquela situação, para aquele momento, para aquele dia, para aquela hora que Jesus manifestou aquele milagre, porque eu queria que cada milagre que Jesus manifestava, eu já disse isso algumas vezes, Jesus não curou a todos, Ele curou a muitos, porque cada milagre que Jesus fazia, cada cura, cada ressurreição, cada libertação tinha um propósito. E há um propósito de Deus em todas as coisas, há um propósito de Deus em nossas vidas. E tudo que tem acontecido nesses dias no nosso meio tem um propósito e há um propósito de Deus. E a gente crê que o melhor de Deus está por vir em nossas vidas. E a gente fala o melhor de Deus com cura, com saúde, com paz, com libertação. Não como o mundo tem pregado aí. Mas nós cremos que o melhor de Deus é a presença de Deus notória e manifesta em nosso meio, trazendo a solução, a sua vida, e nos fazendo ver o melhor dele em nós e nos nossos irmãos. E foi isso que Jesus veio trazendo naqueles dias. Quando Ele curava, quando Ele libertava, quando Ele ressuscitava alguém, não era simplesmente porque Ele queria mostrar que Ele tinha poder. Ele queria mostrar que o reino de Deus tinha chegado e havia um propósito na vida de cada pessoa que Ele curava. Tanto é que quando a mulher do fluxo de sangue toca nele, que ele fala que alguém tocou os discípulos, falava, cara, Senhor, todo mundo te toca. Ele falou, mas alguém me tocou diferente, porque eu senti tudo isso aí. Havia um propósito.
E eu me lembro também do cego Bartimeu, quando ele gritava na beira da estrada, que havia muitas pessoas que seguiam, e as pessoas começavam a importunar para ele não gritar, ele gritou mais alto. E quando ele gritou Jesus, filho de Davi, que eu costumo dizer que foi uma chave que ele ligou no céu naquele momento, ele chamou Jesus pelo seu nome profético, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele chamou a atenção do Senhor, e o milagre se manifestou. E quantas pessoas seguiam a Jesus ali não eram curadas? Quantas estavam dias, meses, horas, sei lá, seguindo a Jesus, esperando algo dele, interessado em algo que ele podia dar. E ele manifestou um milagre para aqueles que ele queria. E nós queremos que Deus vai manifestar o seu milagre nesses dias em nosso meio também. E a palavra chega nesse texto aqui, Jesus foi à festa, e chegando lá, a Bíblia fala desse tanque, que havia um homem, né, que estava enfermo. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto é que a palavra de Deus diz, o apóstolo aqui, o escritor, ele é bem enfático quando ele diz que no versículo 4, que um anjo descia em certo tempo e agitava as águas. Porque há algumas linhas teológicas que dizem que aquilo era uma tradição, que era uma crendice. Mas eu prefiro o que está escrito na palavra. A palavra de Deus diz que vinha um anjo, descia, tocava nas águas e o primeiro que chegava era curado. Acontecia mesmo, literalmente. Amém. Eu creio, a pastora esteve lá, e ouviu. O que me chama a atenção, né, nesse texto é o seguinte: os milagres, eles aconteciam independente da infidelidade do povo. Os milagres aconteciam independente da realidade da nação, do pecado, independente do que acontecia no meio daquele lugar. Porque a misericórdia de Deus continuava sendo manifestada. Porque Deus, ele é fiel. E ainda que esporádico, ainda que nem sempre acontecia, os milagres aconteciam. Né? O grande problema é que nos dias de hoje nós temos vivido tempos assim, que os milagres estão começando a ser esporádicos. Né? Quando Deus quer levantar uma igreja para viver de milagre em milagre, de levantar as suas mãos e os enfermos serem curados a cada esquina. Que as pessoas sejam libertadas todos os dias ao ouvirem a palavra do Senhor. Nós queremos que esses dias vão chegar no nosso meio. Só que o que impede que isso aconteça não é o poder de Deus, não é a graça e a misericórdia de Deus. É a nossa atitude para com Deus, é a nossa fidelidade, o nosso amor, a nossa devoção e o nosso compromisso com Ele. Que nós chamamos de avivamento, que é vir sobre a igreja, quando a igreja realmente se voltar para Deus, se humilhar perante a Ele e se entregar diante dEle para que Ele a use, para que Ele se manifeste através dela. Não que Ele não faça hoje, Ele faz no nosso meio, milagres acontecem, nós temos visto e vamos ver nesses dias o milagre de Deus acontecer neste lugar e vamos dar testemunho aqui. O que eu quero dizer é que Deus quer fazer muito mais, que Deus quer liberar muito mais, que Deus quer nos usar muito mais para a sua glória. E cabe a cada um de nós aqui sermos esse vaso usado por Deus para ser manifestadores do milagre de Deus nesses dias. Acontece que naqueles dias não tinha ninguém. As pessoas eram infiéis, os fariseus se juntaram com Roma e as outras seitas, e a palavra de Deus era pregada aleatoriamente, não havia fidelidade, o povo era oprimido. Mas para isso Jesus se manifestou. E por isso nós queremos ver, e Ele se manifesta no nosso meio. Jesus veio naqueles dias para libertar o povo, para libertar o homem, para trazer o reino de Deus de volta ao centro de todas as coisas, para que o homem pudesse se voltar para Deus e ver que o Deus ainda se manifestava e derramava da sua glória e seu poder, e tinha muito mais para fazer. Jesus veio, não simplesmente naqueles dias, Ele podia ter vindo um dia ser crucificado, no outro e cumprir o propósito do Pai. Mas Ele veio mostrar para nós que nós podemos fazer as obras dele se nós formos fiéis a Ele. Ele mesmo disse aos discípulos: olha, se vocês crerem, vocês farão obras maiores do que as minhas. O que Jesus deu foi apenas algumas amostras do que é o poder de Deus. Porque Ele quer deixar o melhor, o maior, para que nós possamos fazer. Porque Deus quer usar os homens. A palavra de Deus mesmo disse que os anjos queriam poder cumprir o ministério de anunciar o reino de Deus. Mas Deus quer que nós sejamos esses mensageiros. Deus quer que nós sejamos esses testemunhos. Deus quer que nós sejamos os instrumentos dele para manifestar o milagre de Deus aqui na terra. Então cabe a nós continuarmos clamando e buscando juntos, para que Ele comece nesse lugar aqui um movimento que Ele quer fazer sobre a terra, de avivamento verdadeiro, de curas, de milagres, de libertação, de adoração genuína ao nome dele. Então, quando eu olho para toda vez que eu leio o texto, eu vejo que o anjo vinha
a Bíblia diz que ele vinha em certo tempo. Ou seja, ele vinha porque Deus tinha misericórdia do povo, do homem, e ele ainda assim derramava da sua graça, e em algum momento ele curava alguém, ele manifestava o seu poder naquele lugar. Só que ainda assim as pessoas ainda não estavam voltadas para ele. As pessoas iam para o tanque para serem curadas, para receber a cura. Mas não havia comunhão, não havia adoração, não havia igreja, não havia fiéis. Aliás, até alguns, haviam sinagogas, as pessoas buscavam a Deus, mas eu digo como era nos tempos antigos, não estava estabelecido a adoração ao Senhor naqueles dias, o povo estava tendo oprimido, os líderes religiosos estavam corrompidos, e Jesus veio também nesses dias para trazer ordem e restaurar o culto e a adoração ao Senhor. Então, que os milagres nesses dias entre nós, eles sejam rotineiros, querido, que eles sejam constantes, nós possamos ver a mão de Deus agir através de nós. Que nós não esperamos o milagre acontecer o problema acontecer para reagirmos, mas nós sejamos ativos e vamos em busca do milagre. Nós sejamos agentes, porque eu vejo muito isso em Jesus, né? Tirando alguns textos das pessoas que clamavam, você vê nesse texto aqui que Jesus ele foi até lá, ele foi para curar. Ele foi lá, ele sabia que aquele homem estava lá, e ele foi para... Tanto é que eu digo que Jesus não curava todos, porque havia milhares de enfermos, a Bíblia só diz que ele curou um, que era aquele homem, havia um propósito. E Jesus ele foi para curar, muitas vezes ele ia até um determinado lugar para curar, para libertar alguém. Muitas vezes as pessoas buscavam, clamavam, tocavam nele, pediam e eram libertas, mas Jesus ele era um agente de milagres, ele era um agente de cura, de libertação. Ele não podia ver uma situação, ele se compadecia, ele tinha misericórdia, ele libertava, ele curava, ele restaurava aquilo que estava destruído, ele consertava aquilo que estava errado, e ele liberava uma palavra para aquela pessoa. Não era simplesmente uma cura. Olha, você está curado, vai embora, olha, vai e não peques mais. Você está curado, a tua fé te salvou. Sempre havia um propósito, uma palavra, sempre havia uma direção. Então que nós sejamos aqui como Jesus, ele foi até aquele lugar para curar. Ele não estava parado, enfim, e a pessoa veio até ele, ou ele não estava caminhando para algum lugar e encontrou alguma pessoa. Ele foi àquele lugar com um propósito: libertar um homem que estava 38 anos sem poder andar. Sejamos em nós, queridos, aqueles que procuram o milagre, aqueles que vão em busca da cura, aqueles que vão em busca da libertação, que nós sejamos aqueles que têm compaixão e misericórdia, que possamos orar todos os dias por aqueles que precisam de libertação, de cura, de salvação e de restauração. Às vezes, a gente vai chegar aqui no texto, a gente espera a situação acontecer para reagir, como eu falei, mas que nós possamos ser agentes de milagre. Jesus chegou naquele tanque, e a Bíblia diz, nós chegamos nesse homem que estava 38 anos paralítico. Às vezes a gente vê uma pessoa com um problema, a gente vê uma pessoa com uma situação difícil, com uma doença, com uma paralisia, com uma cegueira, com qualquer deficiência, a gente vê o problema daquela pessoa. A gente sabe que ela está sofrendo, a gente sabe que ela tem uma dificuldade, mas muitas vezes a gente só vai entender como é aquele problema quando a gente está vivendo aquele problema. Ou quando a gente está vivendo um problema muito grande. Aquele homem tinha 38 anos paralítico, mas ali haviam cegos, a Bíblia diz que haviam coxos, haviam paralíticos, e havia toda sorte de enfermos ali. E havia entre eles esse homem, 38 anos paralítico. Sem poder andar. Quem viu a série, não sei se você já viu, ela relata, eu achei bacana porque os diretores, eles fizeram uma conjunção bacana, que veio mostrando quantos anos ele ficava desde novo, ele foi para a beira daquele tanque, ele ficava tentando ir, só que ele se arrastava, as pessoas chegavam primeiro, ele foi ficando idoso, ficando mais velho, ele foi ficando frustrado. Já não tinha mais esperança, ele já não tinha mais, não acreditava mais que ele pudesse ser curado, porque as forças dele, físicas, as energias dele, já estavam se esgotando. E isso acontece muitas vezes com a gente quando a gente está com problema. A gente começa a lutar com as nossas forças, começa a tentar resolver o problema, tenta buscar de um jeito, vai no médico, ou se é um problema a gente tenta resolver do nosso próprio conhecimento, a gente tenta fazer qualquer coisa, até que as nossas forças começam a ficar escassas, a gente começa a desanimar, a gente começa a ficar abatido.
a gente começa a achar que nada mais vai ser resolvido. Quantos de nós aqui já passamos por isso? Foi uma situação que a gente achava não tem mais jeito, agora já era. Agora é só um milagre, né? A gente crê no milagre, mas muitas vezes a gente fica, agora é só um milagre, porque a primeira coisa que a gente faz é tentar resolver do nosso jeito. A primeira coisa que a gente faz é tentar dar a nossa maneira de resolver as coisas, porque a gente aprendeu muitas vezes assim. Quando a gente tem um Deus dos céus que ouve a nossa oração, quando deveria ser a primeira coisa que nós deveríamos fazer era orar a Deus, pedir direção e clamar por Ele por um milagre. Muitas vezes a primeira coisa que a gente faz é tentar resolver do nosso jeito. Esse homem ele foi em busca de um milagre, mas ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia o Mestre ainda. Jesus não estava começando a se manifestar naqueles dias. Durante todos os anos dele para trás, ele viveu de uma esperança daquilo que ele conhecia. Mas nós somos muito mais bem-aventurados, porque nós conhecemos aquele que tem todo o poder, nos céus e na terra e debaixo da terra, para fazer o milagre em nossas vidas. E Jesus chega para ele e fala, olha, você quer ser curado? E o que ele fala para Jesus? Ele não responde que ele quer ser curado. Ele fala, Senhor, toda vez que eu tento descer ali, alguém chega primeiro e eu não tenho ninguém para me ajudar. A primeira coisa que ele faz é ele explicar todo o processo que ele viveu naqueles anos. E ele chega e fala, Senhor, não tem ninguém para me ajudar. Porque a gente olha no contexto ali, cada um estava preocupado com os seus problemas. Cada um estava preocupado em ser curado. Talvez alguém tivesse levado o irmão, o pai, o tio para levar ele até lá. Mas ele não tinha ninguém. Mas ninguém estava preocupado se ele ia ser. As pessoas queriam chegar primeiro. O primeiro que tocasse e não tinha hora. A Bíblia diz que o anjo vinha em certo tempo. Então as pessoas estavam ali sentadas. Se ela saísse para ir no banheiro, as águas agitassem, ela perdia o milagre. Se ela parasse para comer alguma coisa, as águas se agitassem, ela perdia o milagre. E ele, como paralítico, deitado numa cama, ele não conseguia. Quando ele se arrastava, as pessoas chegavam na frente. Isso me leva a refletir também numa outra coisa, que acontece muito nos dias de hoje na igreja. Nós estamos muitas vezes preocupados com os nossos próprios problemas. E a gente só vai se preocupar com o problema do nosso irmão quando ele é muito grave, quando aí é necessário que toda a igreja ore, que toda a igreja clame, aí a gente se une. Mas muitas vezes a gente está muito preocupado com os nossos próprios problemas. E aí quando o problema nos atinge, a gente quer que as pessoas se preocupem pelo nosso problema, de uma maneira que nós não nos preocupamos com o problema dele lá na frente. Vocês estão me entendendo? Às vezes não há reciprocidade. Eu não estou dizendo que isso é por maldade, que isso é por egoísmo. Até de certa forma é por egoísmo. Mas é por um motivo que nós estamos vivendo num mundo cada vez mais acelerado, cada vez com mais necessidade de nós trabalharmos, fazermos as coisas. E às vezes a gente traz toda essa aceleração, essa rotina para dentro da igreja. E a gente começa a ficar muito preocupado em fazer as coisas do que sermos uns com os outros. A gente está muito preocupado em fazer o culto, e abrir o culto, e preparar o louvor, e cantar, e dançar, e abrir a igreja como o pastor faz, enfim, e todas as rotinas da igreja, limpar a igreja e tal, e fazer um evento e tal. A gente está muito preocupado com isso. E às vezes a gente está pouco preocupado em sentar com o nosso irmão e conversar, e falar que você está precisando de alguma coisa, vamos orar, vamos reunir, vamos para a sua casa, vem para a minha casa, vamos orar, vamos buscar, vamos parar 5 minutos antes de começar o culto, vamos orar a Deus aqui, pedir que Ele se manifeste. Enfim, nos dizemos uns com os outros, comunhão, estarmos preocupados, saber o problema do nosso irmão, saber até mesmo das alegrias, das conquistas, da felicidade, estarmos mais juntos. E não sermos como aquelas pessoas que estavam na beira do campo, cada um preocupado com o seu problema, cada um preocupado em resolver o seu problema. E ali havia uma necessidade imediata. E às vezes a gente espera esses momentos que estamos passando agora, de acontecer um problema muito grande, e ali a igreja mostra a força e o poder dela de se unir. Aí a gente se une, a gente mostra que nós somos unidos, que nós temos uma causa, que nós realmente amamos uns aos outros, porque nós nos importamos uns com os outros, quando nós fazemos esse movimento de orarmos uns pelos outros. E muitas vezes a gente espera que aconteça o problema. Logicamente que a gente tem que reagir diante de uma situação, como tem se levantado nesses dias de enfermidade, de afronta, que a gente crê que o inimigo tem se levantado, e o pastor, a gente conversou no domingo, há um propósito nisso aí, a gente sabe, quando o milagre se manifestar, há um propósito. A mensagem de Deus há de ser pregada, ele vai ser pregado, e a glória de Deus há de ser revelada. Só que a gente não precisa esperar acontecer tudo isso, gente, queridos. A gente pode começar a se movimentar mais. E aí, em vez dos problemas acontecerem entre nós vamos ir lá fora e sermos canais de bênção para as pessoas que ainda não estão entre nós.
num culto familiar, que vai um irmão, que vai uma prima, que vai alguém, e a gente ministra a palavra, essa pessoa se converte. Ou alguém que nós conheçamos que está precisando, e nós irmos juntos, orarmos e clamarmos e pregarmos a palavra de Deus para aquela pessoa. E assim, irmos crescendo de graça em graça diante do Senhor. Mas amém que nós estamos unidos, amém que nós estamos orando, amém que nós estamos buscando, amém que nós estamos clamando. Acho que isso seja também um alerta para nós, que há um propósito de Deus. A cura não é só para quem vai viver, é para quem testemunha também. Há um propósito de Deus para as nossas vidas, quando o milagre acontecer entre nós. Que nós sejamos edificados, que nós aprendamos, que nós cresçamos neste lugar como igreja e como corpo de Cristo. Mas aí, voltando para aquele enfermo, a Bíblia diz que Jesus perguntou: ele quer ser curado? E ele não falou se queria ser. Como eu falei, quando nós estamos muito preocupados com os problemas, a gente esquece da solução. Quando a gente está muito preocupado com a nossa dor, com o nosso problema, com a nossa deficiência, com o nosso pecado, que a gente precisa muito resolver, a gente esquece do principal, que é Jesus, que é o Senhor, que é Deus que está diante de nós perguntando: você quer ser curado? E a gente fica justificando: mas Senhor, eu tentei, Senhor, eu fiz, Senhor, eu orei, Senhor, ninguém se preocupa comigo. Ah, Senhor, eu cheguei na igreja, o pastor não me deu bom dia, não me deu boa noite. Ah, Senhor, a gente fica muito preocupado. E Jesus continua perguntando: você quer ser curado? Você quer que eu solucione o seu problema? Você quer que eu seja a sua vitória? Você quer que eu seja a sua cura? Você quer que eu seja o seu perdão? Você quer que eu seja a sua restauração? E a pergunta do Senhor para a nossa noite é: você quer ser curado? Aleluia. E aí, essa cura, ela pode se manifestar na sua vida de várias maneiras. O que você precisa de cura na sua vida? É uma cura emocional? É uma cura financeira? É uma cura física? Restauradora? É um perdão? Você precisa de perdão? O Senhor, clame por Ele nessa noite. Não vamos continuar buscando subterfúgios e encontrando nas situações cotidianas desculpas para que nós não buscamos o Senhor de verdade como Ele quer que nós busquemos. Eu repito, aquele homem não conhecia aquele a quem falava com ele, porque para ele Jesus estava se revelando, mas Jesus já se revelou a nós. Ele é real em nosso meio, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, e Ele está aqui nesse lugar para ouvir o nosso clamor, para que nós possamos servi-lo e obedecê-lo. Mas Ele tem prazer em nos abençoar, em nos curar, em nos restaurar, em nos levantar quando nós caímos, à medida que nós nos voltamos e nos humilhamos diante dEle e reconhecemos quem Ele é. E jogamos fora todo o nosso orgulho, toda a nossa vaidade, todas as nossas muletas que nós achamos que são importantes para nós, e reconhecemos: Senhor, só Tu és a nossa cura. Só no Teu nome há poder. Voltando para o texto, quando Jesus começou a pregar o discurso duro, e as pessoas começaram a ir embora, e Ele perguntou para os discípulos: vocês também querem ir? E foi imediatamente quando Pedro, sempre efusivo, sempre espontâneo, falou: para onde nós iremos? Nós, só que fez as palavras de vida eterna. Muitas vezes a gente se esquece disso, querido. Muitas vezes a gente deixa essa verdade ela ficar apagada dentro de nós. A gente deixa a chama pouco acesa dentro de nós, que é que Jesus é o Senhor das nossas vidas. É Ele que tem que direcionar as nossas ações, é Ele que tem que direcionar os nossos pensamentos, Ele tem que direcionar o nosso falar, o nosso olhar, o nosso pensar. É Ele que tem que dirigir a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho. Muitas vezes a gente se esquece disso. E Jesus continua perguntando: você quer ser curado? E a gente continua dizendo: Senhor, mas o meu trabalho tem isso, na igreja tem isso, Senhor, no meu vizinho, Senhor, mas esse problema que eu tenho eu não consigo resolver. E a gente continua colocando desculpas para o Senhor para não sermos realmente curados. Aquele homem, 38 anos, já estava desesperançoso. A gente volta para aquela questão da empatia, né? A gente olha para aquele homem e se a gente for olha assim: mas como é que ele não responde? Como é que ele arrumou a desculpa? Porque para ele essa era a realidade de toda a vida dele. Alguém que não conseguia, o seu desejo maior que era ser curado, até ele conhecer Jesus. Você pode ver que, quando a gente volta para o cego Bartimeu, ele já sabia quem era Jesus. E quando ele ouviu falar de Jesus, ele começou a clamar desesperadamente, porque ele sabia que ele poderia ser curado, ele precisava da cura, e ele não sabia onde Jesus estava, ele só ouvia os passos e ele gritava.
Mas aquele homem, ele não sabia quem era Jesus até aquele momento. Para ele, a vida dele era uma vida de derrota, era uma vida de sem esperança, era uma vida de abandono, era uma vida de pobreza, de miséria. E o pior, de viver toda essa situação e ver as pessoas esporadicamente serem curadas e ele sonhar com aquilo todos os dias, indo dormir todos os dias, acordar todos os dias, querendo ser curado e não conseguir chegar até a sua cura. E eu repito, nós temos tudo, nós temos a palavra, nós temos os testemunhos, nós temos o Espírito Santo que nos revela, que nos convence, que nos faz reconhecer quem somos diante de Deus. Nós não temos desculpas, querido. Nós não temos desculpas para não sermos curados. Nós não temos desculpas para não sermos usados por Deus para curar as pessoas, para anunciar o reino de Deus, para libertar, para sermos canais de bênçãos uns para os outros. Nós não temos desculpas. Aquele homem tinha uma desculpa. Nós não temos desculpas. Podemos até usá-las, mas elas não são justificáveis. Elas só explicam a nossa situação real, mas elas não justificam. Para aquele homem era uma justificativa. Ele não tinha ninguém que o levasse até o tanque para que ele fosse curado. Nós temos o Espírito Santo, Consolador e Ajudador. Amém? E aí quando Jesus falou para ele assim, pega a tua cama, levanta e anda. E aí o milagre aconteceu. Porque a palavra de Deus foi liberada. Mas eu gosto muito daquela canção da pastora Bruna Ferro que diz que, eu não lembro se é dela, mas é do Michel Coelho, que diz que a palavra de vitória já foi liberada a nós. Quem tentará acusação? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Aí no final ela diz que quem impedirá o seu agir? Quem irá nos impedir se a palavra de vitória já foi liberada a nós? A palavra de vitória já foi liberada a nós. Eu não sou dessa adepto da teologia da autoafirmação, de você autodeterminar, mas nós cremos no Deus dos milagres. Eu acabei de citar uma pessoa. Amém, glória a Deus. Eu acabei de citar uma mulher de Deus, profetisa do Senhor, ministra, que faleceu de uma enfermidade. Eu acabei de cantar uma canção de um ministro que morreu de uma enfermidade. Mas eu estava outro dia meditando sobre a vida dos dois, e a pastora Divina Ferber, cada um tinha uma característica diferente, e às vezes, como eu falei, tudo tem um propósito. Quantas pessoas eles oraram e foram curadas? A testemunho dessa canção que nós ministramos, eu lembro de muitos anos na rádio, o pastor Cláudio Carlos dizendo que a esposa dele estava enferma, já internada há muitos dias no hospital, e não lembro qual era a doença, e ele, no lado dela na cama, ele compôs aquela canção e ela foi curada. E na vida dele, o milagre aparentemente não se manifestou. Mas o maior milagre foi o da vida eterna. E o legado que eles deixaram. Você vê pelas canções, a pastora Dina Ferber era uma mulher muito guerreira, que não desistiu. E eu estava vendo outro dia na internet, eu estava vendo aqueles prêmios que tem todo ano de gospel, levaram ela para fazer uma homenagem. E ela falou assim, olha, quando eu descobri a doença que meus filhos me levaram, me deram 6 meses de vida. Eu já estou há 4 anos aqui. E o milagre se manifestando. E ela não foi embora porque a doença levou ela. Ela foi embora porque o Senhor a chamou para a eternidade. O pastor Cláudio Claro também já tinha tido essa doença, já tinha operado, já tinha sido restaurado. Eu lembro que uma vez o cabelo dele tinha até crescido novamente. E ele tinha uma outra característica, que era uma paixão por Jesus. E as canções dele sempre falavam de Jesus centralizado. Não tinha outro... assim, porque a pastora Nina Ferber tinha muitas ministrações para nós de cura, de restauração, para a gente se levantar, de nos fortalecermos. E as canções do pastor Cláudio Claro eram muito assim: eu te amo, Jesus, eu sou apaixonado por ti, tu és o centro, tu és a minha cura, tu és tudo para mim. E foram legados que foram deixados, porque a vida deles foram vidas que, através do seu ministério, pecadores como nós, falhos como nós, mas através do seu ministério e testemunho de vida, deixaram um legado para todos nós. E esse é um propósito maior do Senhor em nossas vidas, porque até que Ele venha, e se nós partirmos para Ele antes que Ele volte para buscar a sua noiva, nós temos que deixar a nossa marca aqui na terra como servos de Deus, como alguém que ora, como alguém que prega, como alguém que ama, como alguém que
busca a presença de Deus, como alguém que se importa, como alguém que anuncia o reino de Deus, como alguém que é dependente dele. Nós temos que deixar a nossa marca aqui na terra. E não passarmos por aqui como pessoas que viveram aleatoriamente. E por algum motivo foram chamados pelo Senhor e iam para a igreja adorar a Ele aos domingos e às quintas-feiras. Deus quer que nós deixemos a nossa marca, o nosso legado aqui na terra. Nós anunciamos o reino dele aqui na terra. Por isso Jesus falou para os seus discípulos: olha, se vocês crerem, obras maiores vocês farão. Basta ver ali cada discípulo, né? Cada apóstolo ali, os legados, as histórias de vida, o que eles fizeram, como eles pregaram, como eles morreram, como eles viveram e como eles morreram, anunciando o reino de Deus. Amém. Eu gosto muito das palavras do apóstolo Paulo, porque ele falava muito sobre isso. Ele não se importava com as suas dores, ele não se importava com os seus problemas, ele não se importava mais com aquilo que era afronta para a vida dele. Lógico que eu creio que tinha dias que ele chorava, tinha dias que ele clamava ao Senhor por misericórdia, nos dias de prisão, de solidão. Mas ele dizia: olha, eu já nem sei mais se eu quero partir ou se eu quero ficar. Porque para mim morrer é lucro, estar com o Senhor. Mas se eu viver aqui nessa terra, corresponder a ser representante do reino de Deus e ser canal de bênção para vocês aqui, eu fico dividido. E a gente tem visto uma igreja hoje que acho que ela não está preocupada em subir, ela está preocupada em conquistar bens aqui na terra e ficar por aqui mesmo. Só que um dia você será chamado, querido. Só que um dia você terá que se encontrar com Ele. E chega como aquela parábola que Jesus fala do homem que juntou nos seus celeiros, semeou, plantou, colheu, juntou no seu celeiro, parou diante dele e falou: agora, alma, se alegra, se satia-te, regala-te. E a palavra de Deus veio até ele: olha, louco, essa noite pedirão a tua alma, para que serão todas essas coisas? Porque ele viveu uma vida para ele, uma vida para saciar as suas necessidades. O próprio filho pródigo, como o irmão Evandro ministrou aqui, enquanto ele não reconheceu que tudo que ele tinha vinha do Pai, ele achou que ele podia fazer todas as coisas. Ele pegou a sua herança e partiu para viver a sua vida. E ele só reconheceu que ele precisava do Pai quando ele olhou a comida que ele estava comendo, que era a mesma dos porcos. Porque até então ele arrumou desculpa para não estar diante do Pai, que o Pai representava o Senhor. Ele foi viver a sua vida. E quando ele olhou, ele falou: caramba, na minha casa até o menor dos termos como melhor do que isso, e eu estou aqui. Então, querido, eu acabei caminhando por vários caminhos aqui, mas o foco principal da mensagem de hoje é: o milagre de Deus tem um propósito em nossas vidas. Ele vai abençoar quem receber o milagre. Ele vai trazer testemunho de Deus, da glória de Deus para aquele que vai receber o milagre. Mas ele tem que ser ensinamento para as nossas vidas. Experiência, conhecimento, reconhecimento da glória de Deus. Quando o milagre de Deus se manifesta, é tão tremendo, querido, que aquele que presencia, ele é tão abençoado como aquele que viveu o milagre. Quando a gente vê o milagre se manifestando, a gente fala: caramba, Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como diz a palavra, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele é o mesmo ainda hoje. Ele continua manifestando o seu milagre no nosso meio. Nós continuamos crendo no milagre, continuaremos clamando pelo milagre, e nós temos que ele há de se manifestar entre nós. Amém? Essa é a palavra de Deus para a nossa vida, por favor. Glória a Deus. Amém, querido? Tem uma coisa interessantíssima aqui no texto. Não vou acrescentar e nem tirar, porque a mensagem foi tremenda aos nossos corações. Mas aqui é algo que a Bíblia não revela, e dizem os grandes eruditos que esse homem aqui que foi curado, ele é um daqueles ladrões que foi pendurado como ladrão da cruz, um dos dois. Ele não foi salvo quando ele foi curado aqui. Ele foi salvo quando Jesus falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando entraram no teu reino. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus falou assim, vai, não peques mais. Então, 38 anos era muito tempo com a enfermidade. Mas dá a entender também, biblicamente falando, que o motivo dessa enfermidade
uma sequência de um pecado dele. Porque ele falou aqui, vai e não peques mais. Aí ele diz aqui, para que não te suceda coisa pior. Segundo o entendimento, que a Bíblia não fala mais a respeito, é que esse homem, depois de ele andar, ele passou a ser ladrão. E como ladrão naquela época, quando eles eram pegos pelos romanos, a sentença era morte de cruz. E ele faz parte dos 2 ladrões pendurados por Jesus Cristo. Mas ele não foi salvo quando ele foi curado. Ele foi salvo quando ele estava pendurado na cruz. E ele diz assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele lembrou do que Jesus falou para ele. Quando Jesus falou assim, vai, não peques mais, porque Jesus já sabia o que poderia acontecer lá na frente. Então tem certas coisas que Deus também não cura, não permite, porque Ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. Amém? Vamos. A gente tem que buscar o estudo maior da Bíblia, porque nem tudo a Bíblia relata. Mas um dos 2 ladrões da cruz era esse paralítico aqui, porque quando ele passou a andar, ele foi ladrão, e os ladrões, ele eram a sentença de morte, sentença de cruz. Tá bom, queridos? Mas houve um milagre. Interessante que de todos eles, né, para aquela mulher adulta, Jesus falou, vai, não peque mais. Né? Mas nesse ele falou, para que não te suceda coisa pior. O que seria pior do que um paralítico? Não é verdade? Mas é porque Jesus já sabia lá na frente o que iria acontecer. Nem sempre Deus vai permitir a cura, irmãos. Porque nem sempre a cura te salva. Amém? Nem sempre não. A cura ela não te salva. Ela salva o teu corpo da enfermidade e da doença. Mas a salvação eterna não. Amém? Então, quando você falou da pastora Ludmila, irmãos, em 5 anos que a irmã foi acometida do câncer, ela pregou mais do que todo o tempo que ela cantava, quando ela tinha saúde. Ela libertou mais vidas a partir do momento que ela estava naquela situação, pregando, libertando vidas, testemunhando. Pessoas enfermas na mesma situação dela foram curadas. Então foi o tempo determinado que Deus deu para que o ministério da cura se manifestasse através dela. Amém? Porque não importa se viveu mais 5 anos, mais 10 anos, mais 30 anos, mais 40 anos, viveu mais tempo do que deveria viver. Ou não é? Não é verdade? Viveu mais tempo, como você falou. Foi dado 6 meses. Viveu quantos anos mais depois? 4 anos depois. E desses 4 anos depois, pregou, cantou, foi usada poderosamente pelo Espírito Santo de Deus. Então, em alguns momentos da nossa vida, Deus permite situações também para que haja um despertamento e nós possamos entender que a gente precisa pregar mais e falar mais de Jesus. Amém, queridos? Eu quero convidá-los a trazer a sua oferta no nome do Senhor Jesus. Pega a tua semente, pega o teu envelope. O mês está começando, a gente precisa do seu amor, da sua generosidade. Depois a gente vai colocar no grupo também as contribuições que nós precisamos para esse mês. Esse mês é a última parcela da conta de luz, mas eu preciso do seu amor, da sua generosidade, para aqueles irmãos que não estão contribuindo, possam contribuir, para que a gente possa finalizar esse mês aí, este acordo. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus é bom demais, né? O que eu falei aqui não está inserido na Bíblia não, tá, irmão? Mas alguns estudos que eu tenho trazido aqui, e domingo à noite eu vou trazer. Domingo de manhã na EBD, enquanto a pastora está me dando a oportunidade, eu vou trazer um estudo muito legal. E eu tenho trazido alguns estudos. E eu tenho um estudo também a respeito desse homem que foi curado, que tinha 38 anos, que estava enfermo. Tá bom, queridos? Pastor, onde só acha isso? Só acha na Bíblia. Estudando a Bíblia, buscando alguma coisa aqui e ali, a gente vai achando. Amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu tão grande amor para conosco.
Te agradecemos por tudo que já aconteceu aqui nesse lugar. Pela tua misericórdia. Misericórdia é essa que nos fez estarmos aqui com vida. E o tempo de vida aqui pode ser 10, 20, 30 anos, pode ser um ano. Mas é o tempo que o Senhor vai nos dar para pregar a tua palavra. Para ser usado pela tua palavra. Esse é o tempo que o Senhor dará para nós nesta terra. Obrigado pela palavra ministrada nessa noite. Possamos se despertar cada vez mais para ministrar com autenticidade e autoridade a tua palavra. Obrigado por aqueles que têm abençoado a tua casa, que têm sido dizimistas, ofertantes, que entende que a tua casa precisa do dinheiro, das ofertas, para continuar abertas as portas para aqui pregar a tua palavra, formar líderes, formar homens e mulheres para o ministério, desenvolver vidas para o futuro. Tudo isso uma igreja faz. E para que ela possa fazer, ela necessita de pagar o aluguel, as contas necessárias para que a tua palavra possa ser pregada. Então eu quero abençoar todo dizimista e todo ofertante da tua casa. Leva-nos guardado por ti, livrando dos homens malignos, do sanguinário, das balas perdidas, dos acidentes e do assalto. E agora, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Aquele que recebe, diga glórias a Deus, diga aleluia, e aplauda o Senhor Jesus. A Ele é honra, a Ele é glória, e a Ele todo louvor. Deus abençoe vocês. Você está do outro lado, graça e paz